vamos iniciar essa revisão. Eu vou destacar para vocês aqui alguns pontos, né, que eu achei importantes durante meu estudo de biologia e espero que possa ajudar vocês aí a também compreender um pouquinho dessa matéria que é tão importante para a nossa formação, ok? Então, eu vou partilhar com vocês o meu mapa mental e eu destaquei nele 5 pontos importantes dentro da biologia. Eu resolvi destacar esses 5 pontos porque eu acho que é primordial a gente ter um conhecimento básico sobre eles, tá bom? Então, antes de começar a falar sobre eles, que eu destaquei aqui esses 5, que é níveis de organização dos seres vivos, composição química dos seres vivos, organização celular, divisão celular e genética, antes de iniciar, né, sobre esses assuntos, vamos relembrar um pouquinho o que é biologia? Vocês lembram o que é biologia? Bom, já até deixei aí, né, a amostra. Biologia é o estudo da vida. Ela é uma palavra que vem do grego bios, que significa vida, e logos, que significa estudo. Mas só que ela não se limita apenas a plantas e animais, tá? Ela vai desde os micro-organismos até os mais complexos, como o ser humano, tá bom? E além disso, né, além da gente ter esse entendimento de toda a estrutura, de toda essa organização que ela nos apresenta, é essencial a gente entender a biologia para a gente poder compreender como que os organismos funcionam e como que eles se relacionam com o meio ambiente, como que surgem as doenças, como que surgem as novas tecnologias, tá bom? Por isso que é muito importante a gente ter uma compreensão desse assunto. Vamos então montar o nosso mapa mental. Nosso primeiro ponto é níveis de organização dos seres vivos. Todo ser vivo é organizado e não é bagunçado. Lembrem-se disso. Ou seja, você não é uma bagunça, você é organizado, tá? Porque você é um ser vivo. E ele vai desde as menores partículas até os mais complexos sistemas. Ou seja, eles vão começar pelos átomos. E aí é uma sequência, tá, gente? A gente começa com o átomo que vai se unir e vai formar as moléculas. Essas moléculas, elas compõem as organelas que vão estar dentro das células. Essas células se organizam em tecidos, vários tipos de tecidos. Esses tecidos vão formar os órgãos. Esses órgãos vão formar os sistemas. E juntos vão formar o organismo. E aí, quando a gente fala de vários organismos de uma mesma espécie, a gente tem uma população. Quando a gente soma diferentes populações, nós temos uma comunidade. Essa comunidade, com fatores vivos, aliás, não vivos, né, como água, solo e clima, formam o ecossistema. O conjunto de todos os ecossistemas vão formar a biosfera, tá? Todos os ecossistemas do planeta vão compor a biosfera. Mas para a gente vai ficar. A gente tem assim que focar, né? Até o organismo, no caso que é até o indivíduo, porque é um ponto assim que é essencial para a gente entender, tá bom? O próximo ponto que eu quero destacar é sobre a composição química dos seres vivos. Eu também não gosto, mas a vida é feita de química, né? Então a gente vai ter que conviver com isso e aceitar isso, porque vai doer menos. Então a gente vai aceitar e vai buscar entender como que isso funciona. Nos seres vivos, nós temos 2 tipos de substâncias químicas, tá? As orgânicas e as inorgânicas. As inorgânicas, elas vão incluir água, que é essencial, os sais minerais como cálcio, ferro, potássio, cada um com uma função específica que vai fortalecer os ossos, vai regular os batimentos cardíacos, tá? Já as substâncias orgânicas, como carboidrato, que vai nos dar energia, os lipídios, que vai armazenar essa energia e vai proteger o nosso corpo, né, nosso organismo contra o frio, por exemplo, as proteínas, que vão estruturar e regular as funções do corpo, tem as vitaminas, que é importante para o metabolismo, os ácidos nucleicos, né,
que vão guardar o nosso material genético, o DNA, o RNA, tá? Então, essa é a composição química dos seres vivos. Aqui eu estou destacando, tá, gente, as principais. Nosso próximo ponto é a organização celular. Gente, tudo isso é possível, nós estamos aqui, né, graças às células. Né? Tudo isso é possível porque temos células. E a teoria celular, ela vai nos dizer que todo ser vivo é formado por células e que todas elas vêm de uma outra célula. As células podem ser procariontes ou eucariontes. As procariontes, elas são mais simples, não tem núcleo definido, como as bactérias, tá? Já as eucariontes, elas são células mais complexas, que já possuem núcleo, já possuem várias organelas, como as células do nosso corpo. É importante a gente ressaltar aqui que a célula ela é a menor unidade funcional da vida. Se a célula parar, o nosso organismo para, tá bom? Aí eu destaquei aqui para vocês os dois exemplos para que vocês consigam visualizar. E eu vou destacar só alguns pontos aqui relacionado aí à célula, que é uma máquina, né, gente? Para a gente entender, desculpa, para que a gente possa entender um pouquinho as peças ali fundamentais, ali, algumas peças chaves que compõem essa máquina chamada célula. Então, se vocês observarem, temos a membrana plasmática, que ela é a porta de entrada e saída. O citoplasma, que é o ambiente interno onde acontecem as reações químicas. Tem o núcleo, que guarda o DNA, que é o nosso código genético. Tem os ribossomos, que fazem as proteínas. Tem as mitocôndrias, que geram a energia. E temos as outras organelas, como o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, o lisossomo, tá bom? E isso tudo você pode buscar aprofundar. Eu coloquei aqui só para ilustrar para vocês como que se dá a organização celular e é um fator importante porque qualquer intercorrência, qualquer problema na nossa formação celular gera um problema genético, gera algumas das patologias que a gente conhece, tá bom? Chegamos aqui ao nosso quarto importante tópico dentro da biologia, que é a divisão celular. A célula ela precisa se multiplicar. E aí existe dois tipos de divisão celular. A mitose, que vai gerar células idênticas à célula mãe, ela é importante para o crescimento e a renovação dos tecidos. Por exemplo, você se queima, né? Vai criar aquela bolha, aquela pele morta vai sair, e quando for cicatrizando, você tem uma pele nova, né? Então você vê que tem aquela renovação daquele tecido, tá? Isso acontece graças à mitose, a essa divisão celular que vai gerando células parecidas e vai recompondo aquele lugar ali que você machucou. Um exemplo, tá, gente? A meiose é que gera as células sexuais ou gametas, né? Metade do número de cromossomos garante a variabilidade genética, tá bom? Se não existisse a meiose, a gente não tinha reprodução humana, porque é graças à meiose que a gente tem a reprodução celular, que a gente gera os gametas que vão dar sequência ali à parte da embriologia, tá? Do desenvolvimento do embrião. Isso aí é para uma outra história, tá? Eu só quis destacar aqui esses dois pontos dentro da divisão celular, que são muito importantes e fundamentais para a gente poder entender, a gente precisa saber que elas existem, tá bom? E o nosso último ponto importante, o nosso último tópico importante é sobre a genética, né? Quando a gente fala em reprodução, a gente fala em genética. E o gene é um pedaço de DNA responsável por transmitir as características, né? Nós temos aqui também o genótipo, que é um conjunto de genes que a gente possui, e o desculpa, e o fenótipo, que são esses genes que se manifestam, né? E a gente consegue ver. Ele geralmente está muito relacionado ao ambiente, tá? Geralmente o ambiente interfere em relação ao fenótipo. E dentro da genética também,
a gente tem as leis de Mendel. Mendel, ele é considerado o pai da genética. Ele percebeu que as características são transmitidas por lei, tá? Ah, mas como isso funciona? Na primeira lei, ele percebeu que os genes se separam quando formamos gametas. Já na segunda lei, ele notou que uma característica ela não depende da outra, ou seja, a cor dos olhos, por exemplo, ela não influencia na cor do seu cabelo, tá bom? Então, esses aqui são os pontos que eu destaquei como importantes a gente estar sempre revendo, a gente ter uma compreensão sobre isso. Essa parte genética, quando a gente para aprofundar, a gente começa a entender bem como que se dão as doenças congênitas, né? A gente começa a ter mais clareza sobre essas patologias. E aí, a gente entendendo sobre esse assunto, a gente consegue desenvolver um raciocínio clínico melhor, a gente consegue entender melhor o nosso paciente e assim traçar meios, né, para poder ajudá-lo, tá bom? Então, não se esqueçam, não se desfaçam da biologia e busquem sempre estar estudando e compreendendo essa máquina, né, que é o nosso corpo, iniciando pela biologia. No próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou falar, vou destacar alguns pontos importantes que eu usei para entender a importância da biologia dentro do estudo da fonoaudiologia, dentro do curso da fonoaudiologia, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.